Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, bem? Eu sou Euclides, você está no Candle Rise e hoje nós vamos fazer uma análise da semana. Estamos aí no domingo, a semana terminou e vamos ver o que acontece na próxima semana. Vamos ver o que temos de bom para o nosso mercado. Hoje nós vamos fazer novamente, como sempre, euro, dólar. Vamos fazer uma análise mais apurada aqui do nosso euro-dólar, o que aconteceu durante a semana. Vamos mostrar as melhores opções de entradas que tivemos durante a semana. Não quer dizer que eu entrei em todas essas entradas, eu vou mostrar as entradas que eu vi, né? Mas eu não aproveitei todas, eu não peguei todas, ou no momento também, não percebi no momento que era uma boa entrada, acabei não entrando. Mas vou mostrar para vocês as oportunidades que aconteceram durante a semana que poderiam ter sido aproveitadas. Vamos aqui para o nosso gráfico. Estou aqui no gráfico do euro-dólar, gráfico de 15 minutos. E vamos começar aqui a semana. Começou aqui no dia 28, né? 28, o mercado tinha feito aqui isso aqui na verdade é uma mudança de característica, né? Ele estava subindo, né? Topos mais altos, fundos mais altos e estava subindo. De repente ele fez aqui uma queda, né? Mudou a característica, mudou de alta para baixo aqui no dia 25, né? No dia 25 de julho. No dia 25, isso, exatamente. Aqui, dia 25. E aí, na segunda-feira, né, foi dia 27, o mercado continuou com essa programação de queda que ele já tinha feito na semana passada. E ele rompeu aqui o nosso no dia 25, ele rompeu aqui, quebrou essa estrutura, mas ele derreteu, né? Eu não consegui ver aqui nenhuma oportunidade de entrada, ele desceu direto, sem olhar para trás, e eu não consegui ver nenhuma oportunidade aqui no dia 28. No dia 29, aí ele continua a descida dele e ele quebra essa estrutura aqui que ele tinha se formado aqui no dia anterior. Quando ele quebra essa estrutura, a gente já fica imaginando que ele vai fazer um pullback, vai validar aqui uma região de order flow, né? Seria essa aqui a última subida dele após a queda. E sim, esse order flow aqui é válido, né? Mas esse horário aqui também eu não tinha acordado ainda, né? Mas esse order flow aqui é válido. Ele tem aqui uma pequena, eu chamo isso aqui de uma pequena indução, mas ele tira essa liquidez que está aqui, né? E ele permite uma entrada aqui nesse order flow, né? O stop é sempre acima do último candle, né? Da última vela, dentro do order flow, e o alvo, esse alvo aqui é impossível, né? Não é que seja um alvo impossível, é que o alvo não tem medida. Como é que você vai medir esse alvo aqui? O que você pode fazer é colocar aqui, eu vou querer aqui 2:1 e tentar buscar esse alvo aqui de 2:1, porque depois ele derreteu aqui, né? Terminou essa operação aqui, ele derreteu novamente, e aí sim, agora nesse momento eu tenho um ponto onde ele vai romper a estrutura, que é aqui embaixo. Então, se ele vai romper a estrutura aqui embaixo e eu tenho essa entrada aqui, né? Vamos mudar isso aqui para vocês entenderem. Esse aqui foi essa aqui, né? Aqui, essa aqui foi essa entrada aqui. E agora nós temos outra entrada com base nesse carinha aqui, ó. Tira novamente a liquidez e me permite essa entrada aqui, ó. Uma entrada mais, poderia ser até aqui, ó. Mas é uma entrada mais técnica, né? Mais clara, mais fácil de você ver. E o alvo dela é na próxima quebra de estrutura. Eu tenho aqui o meu ponto de interesse
Na verdade, esse ponto de interesse aqui, ele foi mitigado, mas a sombra dele não foi mitigada. Se você colocar aqui até esse paviozinho aqui, essa sombra está valendo. Tá? Tem ordem aqui nessa sombra. Você pode arriscar colocar aqui em cima, mas geralmente eu abranjo, né? Abarco, né? Toda, toda todo o ponto de interesse, né? Na verdade, seria esse cara aqui seria mais interessante, mas o stop seria bem mais significativo, que você teria que colocar o seu stop aqui. Não seria tanto, não. Daria para fazer isso também. Esse é mais técnico, por quê? Porque ele está dentro de um de uma tentativa de subida e depois disso ele veio a queda. Ele tentou romper para cima novamente, mas ele até rompe, né? Esse cara aqui tá rompido, né? Esse cara tá rompido, ele já faz já resolve o meu problema de indução aqui. Se ele 5 minutos, deve ser mais claro de ver. E sim, tá aqui a possibilidade de entrada, né? Mas eu acho que esses dois caras aqui, para mim, são mais que suficientes e daria para fazer uma entrada bem técnica mesmo, porque seria isso aqui, né? Vamos tirar isso aqui para você ver aqui, ó. Pontinha dele até essa pontinha desse outro aqui. Seria essa entrada e o alvo no rompimento do próximo, no rompimento da estrutura. Então daria um alvo aí de 4, 3 para 1, 4, né? Você não precisa exagerar tanto agora nesse aqui, ó. Você pode colocar ele acima desse fundo aqui, ó. Então aqui já daria bem legal. Daria aqui 5 para 1, né? Bem mais interessante. Bom, o dia continuou aqui, dia 29, não, dia 29, né? Continuou. Abriu a sessão de Nova York e ele fez essa quebra de mudança de características, né? Para cima. E deu essa pequena oportunidade aqui, que foi terminar lá, começou aqui 7 da noite, mas foi terminar lá para 1 da manhã, né? Tem que ter muita fé nisso aqui, né? Não faria essa operação, não fiz, não é um horário que eu opero. Mas no Brasil isso aqui é muito bom, isso aqui é 7 horas da noite aqui, dá para pegar a sessão de Nova York, final da sessão de Nova York e entrar na sessão de Tóquio. Bom, mudando de dia, chegamos no dia 30, finalmente aqui no dia 30, tivemos essa grande oportunidade aqui. Vou desenhar ela para vocês aqui. Temos aqui o choque, a quebra de mudança de característica, né? Ele está subindo, quebrando estrutura para cima, e de repente ele começa a fazer um movimento de baixa. Retira a liquidez, essa liquidez ela é importante, né? E rompe, muda a característica. Quando ele volta, aqui nós temos agora todo o nosso fluxo de entrada, né? Então aqui, vamos colocar embaixo aqui, que fica melhor. Aqui eu tenho uma entrada. Por quê? Porque quando ele rompe esse cara aqui, ele já valida para mim esse topo aqui. Certo? Aí eu fico dependendo do que para poder consolidar a minha entrada? Fico dependendo que ele tire aqui que ele faça uma indução, né? E aqui daria uma entrada. Ok? Que daria uma entrada. Mas essa entrada é uma entrada de maior risco, né? Quando ele rompe verdadeiramente, aí ele rompeu de novo aqui. Vou ficar mais bonitinho aqui. E agora eu tenho esse cara aqui também para poder fazer a minha
venda, né? Ou aqui também, né? É isso. Vamos ver o que aconteceu lá? Vamos lá, vamos ver o que realmente aconteceu. Pessoal, então estamos falando dessa entrada aqui. Essa entrada primeira que eu falei foi essa aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Certo? Essa entrada que eu falei, essa aqui. Ai, que eu não consigo fazer isso. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Esse cara aqui, quando esse cara aqui foi rompido aqui, isso aqui é uma indução. Uma entrada arriscada seria essa? Sim, mas ela é uma entrada válida, tá? Na metodologia ela é uma entrada válida, né? Mas a entrada melhor, mais técnica, é essa aqui, porque ela segue todo diagnóstico de uma entrada, né? Ele foi lá no bloco de ordens, ele mudou a característica, já tinha rompido aqui um outro movimento menor, mas ele rompeu o movimento que rompe, que quebra a estrutura. Ele rompeu o movimento que quebra a estrutura. Olha só. Nós temos aqui essa estrutura, certo? Imagina que essa estrutura. Então ele veio, esse movimento aqui, esse cara, fica aqui mais claro, esse movimento quebrou essa estrutura aqui, foi o início, né? Foi direto quebrar a estrutura. Então essa mudança de característica, ela é forte porque ela quebra o movimento que rompeu a estrutura. Ela muda a característica no movimento que rompeu a estrutura. Não sei se eu consigo ser mais claro do que isso. Então isso aqui me dá a condição de entender que o movimento agora está procurando baixa, né? E aí ele rompe aqui para mim, digamos, ele tira aqui o meu primeiro retorno, ele tira a minha, rompe esse micro topo aqui, uma indução. Se eu for em alguns minutos, ele já tinha tirado a liquidez aqui, já tinha tirado essa liquidez. Então, aqui eu estou tranquilo com relação à liquidez, ok? E aqui seria uma entrada de almanac. Aqui seria uma entrada de almanac, certo, pessoal? Olha só, vamos lá. Essa seria uma entrada de almanac. Eu vou comentar as outras entradas. Essa seria uma entrada de almanac. Se você quiser até o próximo rompimento, é aqui, ó. Então esse rompeu aqui, aqui ele rompeu novamente, certo? Se ele rompeu aqui, você pode colocar a sua saída aqui, seu stop loss um pouco acima desse último pavio aqui, e a sua operação está feita. Então tivemos mais essa oportunidade aqui, que foi bacana. Essa aqui, essa primeira, que eu expliquei para vocês agora há pouco, é uma entrada válida, mas eu não entraria. Porque, a não ser, desculpa, eu pegasse aqui somente o pavio, aí ele deu aqui, né? É uma entrada legal. É uma entrada válida, sim. Né? Vamos ver se eu consigo voltar isso aqui. Aí. Pronto. Seguindo aqui, dia 30 já, né? Estamos aqui no dia 30. Essa entrada aqui, ela é mais
é mais técnica também, porque ela aconteceu nos 5 minutos. Ela não, aqui você não vê ela direito, mas ela rompeu aqui, certo? O micromovimento, se você for lá nos 5 minutos, vamos ver se a gente consegue visualizar ele aqui. Desculpa. Falando de micromovimentos, dia 30, né? Isso. É isso aqui, ó. Ele rompeu esse movimento aqui, né? Seria um movimento, rompeu uma estrutura, quebrou essa estrutura, uma estrutura interna, e ele me deixou é aqui, cara. É difícil de você pegar isso aqui, né? Eu achei mais claro agora no 15. Porque no 15, isso tudo é uma coisa só. Ele sobe, desce e sobe. Esse order flow, ele começa aqui, né? E aí eu pegaria esse cara aqui. Porque eu teria aqui também... aqui já estava para entrar, né? Porque aqui ele já tirou a liquidez dele e aqui embaixo já teria uma entrada muito legal. Mas digamos que você não queira entrar aqui, você poderia esperar e ver se ele faria esse retorno aqui. Seria um retorno lógico, né? Mas é muito arriscado você ficar no ponto de ônibus e ele vir pegar e você não pegar. Eu achei que no 15 ele estava bem mais 30, esse aqui. Achei que ele ficou mais legível no 15. Por quê? Porque no 15 eu peguei esse cara aqui, ó. Com esse cara aqui. Esse cara aqui. E aí eu pegaria aqui, ó. Só esse cara aqui. Porque foi ele que tirou a liquidez. Então teria essa... Vamos lá. Ele tirou a liquidez aqui, certo? E aqui é o fechamento dele. A partir do momento que ele rompeu esse candle aqui, rompeu e fechou abaixo dele, eu esperaria ele voltar. Foi o que ele fez, ele veio até aqui embaixo. Depois voltou, pegou o que tinha que pegar lá e fez e foi lá no alvo, ok? E fechamos aqui o dia 30. Depois o mercado derreteu novamente aqui. Derreteu totalmente, não deu para pegar nenhuma operação aqui. Depois, né? O dia 30 foi só essa. Logo na sessão de Londres. Passou a sessão de Nova York. Dava para pegar alguma coisa aqui, cara. Eu não. Nada. Possível. Aqui já começa a melhorar. Ele muda de característica, né? Deixa esse order block. Só para vocês entenderem, esse cara aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Esse cara aqui abrange tudo esses outros aqui, eles estão dentro dele. Se eu clicar na minha ferramentinha aqui de Inside Bar, pode ver que eles estão... Esse aqui não, ó. Esse aqui já saiu, ó. Legal, né? Não, saiu não. Todos eles estão dentro dele, ó. Esse cara aqui, ó. Ficar claro agora. Todos esses outros candles aqui estão dentro dele. Então, é um order block, não é um order flow. É um candle só. Os outros não fazem nada, só ficam dançando dentro dele. Tá? São inside bar. Se tem essa palavra, né? Então, essa seria a entrada. Esperando ele aqui, mas que foi
Aí se no Brasil dá para operar, né? Meia-noite não, 11 horas da noite. Meia-noite aqui. Desculpa. Abrição de boca não dá para operar. Domingão, né, gente? Dia de descansar. Até aqui foi essa operação aqui. Esse dia. Muito boa essa operação, hein? Essa aqui é aquela operação que você pode dormir e deixar ela montada. Bom, seguimos aqui no dia 31. Dia 31. O dia amanheceu. A gente já tinha esse movimento de queda, né? Grande, alto aqui. Do dia anterior. E aí chegou esse dia. Vou tirar isso aqui. O que a gente via aqui? Esperando romper alguma estrutura de baixa. Chegou a mudar essa característica aqui. E aí ele me deu essa oportunidade aqui, ó. Ele me deu essa oportunidade aqui. Eu gosto desses candles aqui para entrar, sabe? Esses candles. Parece uma lamparina, né? Eu acho que eles são muito fortes, né? Tem outras coisas aqui, mas eles são muito fortes. Porque a estrutura toda começa aqui, é muito grande, né? E você vai separando, ó. Dá para você separar, né? Ele não tem nenhuma característica de order block, porque ele não tem liquidez. Não causou liquidez, não causou displacement, não teve nenhum fair value gap por aqui, mas ele veio e esse cara aqui é o que ele veio tirar o potencial dele. Então só sobrou, na verdade, o topo dele, a sombra dele, né? Que mesmo assim ela foi mitigada, né? Ela foi mitigada. Eu coloco ela toda e eu não importo. Acredito nela. Não como com ponto de interesse forte. Eu gosto desses candles, assim, dessas libélulas, né? Mas para formar order block. Mas order block aqui seria nenhum. Nenhum. Ele não me deixou nenhum order block aqui. Eu não vou considerar essa entrada válida, vou considerar apenas o rompimento válido. E aqui ele rompeu novamente, né? Movimento interno. Aí esse aqui sim. Vamos lá. Vamos fazer a análise desse cara? Também não. Então aqui eu teria que pegar isso tudo. Esse aqui foi mitigado. Esse foi mitigado. Esses caras foram mitigados. E não deixa, não causou nenhum desequilíbrio, né? Não gosto de nenhum order block, né? Principalmente order block que não causa desequilíbrio, né? Para mim, ele não é válido, né? Aqui funcionou. Não pegaria essa operação, tá? Achei essa operação aqui até mais interessante. Porque tem essa libélula aqui, mas também não era uma operação interessante. Então, seguimos o dia e ele chega em um ponto fascinante. Então, que não vou considerar, eu vou considerar que ele vai continuar. Chegamos em um ponto interessante, porque chegou naquele order block que eu falei que é super interessante. E aqui, por que ele é válido?
Porque eu tenho esse cara aqui que pode ser, essa liquidez pode ser tirada, como se fosse uma indução, olha só. Ele tirou a liquidez, ele serve de indução. E quando ele tira essa liquidez e fecha para cima, ele está dentro do meu order block. Posso até colocar nos 5 minutos e ele é válido, né, até aqui. Então seria essa operação do dia. Essas duas aqui, embora elas tenham características e eu entenderia se alguém entrasse aqui, não considero essas operações válidas, porque por falta de ponto de interesse interessante. Talvez em um outro time frame você vai conseguir ver com mais clareza algum ponto de interesse. O ponto de interesse central aqui, só para explicar, seria o order flow, mas ele abrange praticamente tudo aqui, né? Se você pegar esse cara aqui como order flow, levando em consideração que houve um rompimento para cima, ele também é válido. Aí sim, mas você teria que entrar dentro do order flow. Você poderia entrar aqui e o seu stop loss teria que estar aqui, né? E o seu ganho aqui. Então daria 1,5, valeria a pena? Você, sei. Não é a operação que eu faria. Bom, poderia fazer somente se, em algum time frame eu conseguisse olhar, e ver uma operação nesse nível, né? Bom, o dia virou, chegamos no último dia da semana, primeiro dia do mês, e ele começa com um pequeno rompimento aqui, mas fez um grande rompimento, né? E aí, assim, tava tudo indicando que esse negócio ia subir, né? Eu não peguei esse grande movimento, né? Esse pequeno movimento aqui eu peguei. Não foi esse movimento que eu peguei. No dia não me lembro mais o que foi. Mas foi o movimento que deu, foi esse aqui. Eu não peguei ele porque ele foi 5 horas da manhã. Né? Eu não vou acordar esse horário mesmo, né? Não vou mesmo. E acho que aqui seria mais interessante, né? Então foi esse movimento que deu aqui no dia 31. E aqui ele me fez esse cara aqui. E aí é a operação fantástica se você conseguir pegar isso aqui. Acho que teria que colocar um pouco mais. Desculpa, um pouco mais o stop, um pouco mais alargado, né? Alguma coisa que você possa. E aí o ganho seria aqui. Não peguei essa operação também. Eu vi ela, mas a operação de notícia, né? De payroll, eu não opero essas notícias. Se tiver dentro do meu fluxo de trabalho e ela acontecer dentro do meu fluxo de trabalho, tudo bem. A notícia acontecer ali, eu tô na operação. Se eu estiver na operação e eu estiver próximo do meu alvo, ou chegando no meu alvo, ou eu estou 0-0, né? Eu prefiro não participar da notícia, não entrar na notícia. Porque isso aqui, cara, você vai ganhar muito dinheiro aqui, mas isso a longo prazo, isso não funciona, tá? Se você não tiver uma leitura muito clara do que o mercado está fazendo, você não vai ter sucesso com isso, não. Evite notícias, porque por mais que ele desenhe para você a entrada, a notícia você não sabe qual é o teor dela, né? Você sabe que vai ter notícia, mas você não sabe qual é o teor dela, então não vale a pena. Então vamos ver aqui as operações
nessa semana. Então tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui eu não pegaria. 8 operações. É um nível muito alto de operações. Mais de uma por dia. Teve um dia que não teve, né? Acho que foi esse dia aqui. O primeiro dia da segunda-feira, né? Não teve nenhuma operação, mas os outros dias tiveram média de 2 operações. 2, 3, 2, 1, 2, 1. E acabou com essa quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou te colocar uma só, porque 6, 7. Essa aqui também eu vou colocar uma só, que ó, essa é mais técnica, né? Mais visível, né? Mais fácil de você enxergar ela. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de qualquer forma, foi mais de uma operação por dia durante a última semana do mês de julho, início do mês de agosto. Fechamos a semana no dia 1º de agosto. Espero que vocês tenham gostado dessa análise assim bem simplista, bem papo mesmo, porque é assim que eu converso, assim que eu falo, e posso mostrar para vocês como eu gosto de fazer as minhas análises, né? Como eu gosto de operar e quando a operação não é válida, quando eu não tenho coragem de entrar na operação e quando eu tenho coragem de entrar na operação. Fica fácil de ver, fica fácil de entender o operacional, fica fácil de entender como eu faço, fica fácil de entender como eu entro nas minhas operações. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então inscreva-se no canal, dá essa força, curta o vídeo, compartilhe com alguém que tenha vontade de entender como o mercado funciona e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, até mais, fui, valeu!